Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e estamos na lição de número 9 e vamos, portanto, falar sobre o tema o serviço cristão. O nosso texto áureo é este aqui, que se encontra em destaque, Filipenses capítulo 2, versículo 15, o qual faço a leitura nesse momento. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esta, portanto, é a palavra de Deus. E no tocante a este texto áureo, vale a pena dizer que aqui está em vista o testemunho corporativo de uma igreja unida. Não é uma igreja dividida, mas sim uma igreja coesa. E quando a gente vê esse testemunho de uma igreja unida, isto é, coesa, vamos observar comportamentos irrepreensíveis e sinceros, e como extensão, inculpáveis. O significado desses termos e se sobrepõe consideravelmente, pois Paulo ele vai descrever a qualidade de vida requerida dos filhos de Deus. E essas pessoas vão resplandecer como luzeiros no mundo, lembrando que nós somos chamados para ser sal, não dentro do saleiro, mas sim sal na terra, sal no mundo. Esta é a ideia. Algumas pessoas acham que precisam ficar simplesmente dentro da igreja com um certo, entre aspas, testemunho. Não. O testemunho do cristão há de ser visto, reconhecido em todos os âmbitos da sociedade. Isso mostra aqui um total contraste com a geração que é pervertida e corrompida dos seres contemporâneos. Quando a gente analisa isto, nós vamos ver que, diz o texto, eles oferecerão esperança aos seus contemporâneos também. E isto com base, e você pode fazer a leitura, a sugestão é de um texto bíblico de Mateus, capítulo 5, versículo 14 até o 16, e Atos 2 até o 40. Feito esse comentário em relação ao versículo de ouro, vamos então à leitura da nossa revista nessa parte introdutória. Nosso encontro com Jesus nos leva obrigatoriamente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Isto acontece porque, ao aceitar Cristo, estamos dizendo que Ele é nosso Senhor e Salvador. Infelizmente, alguns decidem tê-lo só como Salvador, mas não como Senhor. Todavia, isto é uma contradição, já que não há como ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor também. O senhorio de Cristo significa que somos servos, e servos se caracterizam pelo serviço que realizam. Vou tecer agora comentário sobre a introdução. Logicamente que quando a gente se depara com a pessoa de Cristo Jesus, não resta outra coisa a fazer a não ser se colocar de joelhos em adoração. E adoração, a ideia no Antigo Testamento é que implica em serviço. Toda pessoa que tem um encontro com Deus reconhece-o, aceita-o como Deus e, sobretudo, passa a servi-lo. Mas a gente não tem como servir a Deus que não vê. Por isso, nós servimos aos irmãos, às pessoas que vemos, pois desta maneira estaremos servindo a Deus, o qual não enxergamos, mas sabemos, pelo relacionamento de vida com o Eterno,
que estamos fazendo, portanto, a sua vontade. Se você quer servir a Deus, sirva ao próximo, sirva o ser humano, porque isto está alinhado com o pensamento escriturístico. Em relação à questão de alguns acharem que pode aceitar Jesus como Salvador e não reconhecer o senhorio dele, como já foi dito pelo autor, é uma contradição, porque não tem como. E alguém já disse para mim, certa vez, coisa maravilhosa é ter Jesus como Salvador, mas o que incomoda mesmo é tê-lo como Senhor. Porque a gente fala assim, na minha casa mando eu tenho a palavra final nas decisões, etc e tal. E, de repente, a gente se depara com a pessoa de Cristo Jesus, que, como tal, vai impor mandamentos, ensinos, vai nos dar algumas obrigações, alguns encargos, e a gente precisa dizer de uma forma positiva, sim, para aquilo que Jesus já nos disse ou já nos deixou preceituado pela palavra de Deus. De modo que, ou Jesus é a pessoa bendita e santa que manda literalmente na nossa vida, quando não na nossa casa, nos nossos negócios, ou a gente vai achar que é possível ser cristão e se reservar a esse ato de culto, de adoração, somente no domingo, trancafiar Deus no templo naquela data, que é o primeiro dia da semana, e viver como se a vida fosse nossa, quando na verdade não é. Isto porque nós sequer pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Quando a gente pensa direitinho, por mais que a gente fale assim, você tem o Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo mora em você. Mas, na verdade, por mais compreensível que seja esta fraseologia, é que o Espírito Santo, é, ele que o tem em suas mãos, e não você que o tem. Percebeu a diferença? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, como se você fosse possuidor dele, como se ele fosse propriedade sua. Outra coisa bem diferente é isto, a perspectiva bíblica, é que nós somos propriedade de Deus, logo o Espírito Santo nos tem nas divinas e poderosas mãos. Percebeu a diferença? É por aí. O fato é que o senhorio de Cristo vai fazer que a gente venha servir as pessoas, porque desta forma estaremos servindo a Deus, e isso vai se dar literalmente através daquela figura da bacia com água, com um pano, a fim de mostrar literalmente um serviço. Acontece que algumas pessoas não querem a bacia com água, não querem um pano para lavar os pés, indicando não apenas humildade, mas sobretudo serviço. Este que foi dado como exemplo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, ele disse que não veio para ser servido, e sim para servir. De igual modo, nós estamos nesse mundo para servir as pessoas e não se servir do Evangelho de Deus. De modo que o holofote não deve estar em nossa vida sobre o nosso, entre aspas, ministério. Pelo contrário, o foco tem que sempre estar voltado para a pessoa de Deus. Feito estas observações, vamos para o primeiro tópico da nossa revista, porque fala que o serviço cristão promove o bem-estar do outro. Observe que a ideia egoísta de apenas olhar para o seu bel prazer, para que tudo venha a ser feito para uma autopromoção, isto não procede das Escrituras quando corretamente interpretada. E não é à toa que no capítulo 2 de Filipenses, no versículo
2 até o 4 vai nos dizer o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, diz a palavra de Deus. De modo que o sentimento faccioso, de rivalidade, de presunção e orgulho é geralmente o tom dos relacionamentos das pessoas apartadas da graça de Deus, pessoas que estão afastadas, pessoas que não fazem, que não são participantes dessa ação graciosa da parte do Eterno, e isto faz com que estas coisas venham ser semeadas no, no meio onde se vive. O autor menciona que é a lei da selva, onde os mais fortes trucidam os mais fracos, um ambiente que só os fortes sobrevivem, faz do mundo um lugar hostil, porém onde as pessoas usam de violência gratuitamente. Somos convidados a aprender com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Inclusive, eu sempre bato na tecla de que algumas pessoas não aprendem ou não conseguem um aprendizado simplesmente pelo fato de não serem humildes. Jesus foi humilde e ele disse: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele tinha um coração inclinável a cumprir a vontade do Pai Celestial. E algumas vezes a gente se depara com pessoas que não têm a humildade para reconhecer que precisa conhecer cada dia um pouquinho mais e que ela sempre tem algo a aprender. É como se a pessoa se deparasse com o Salmo de número 23 e ela fosse convidada para fazer um devocional, quando não um estudo ou até mesmo uma pregação, e ela achar que ela não precisa mais, quer orar, muito menos preparar um esboço, fazer apontamentos, consultar dicionário, introdução, comentário, enfim, utilizar os recursos disponíveis de modo que ela venha pegar a mente dela, trazer até o coração e colocar diante de Deus para meditar, para ler, estudar, inclusive pesquisar a respeito da palavra de Deus, a fim de assimilar algo para si e poder compartilhar com os outros. Porque algumas pessoas agem de forma não desta que eu coloquei agora, mas ao contrário. É porque ela se basta, ela acha que já sabe tudo. Em resumo, não tem um pingo de humildade. Aliás, as pessoas deveriam ser humildes para fazer com que este seja um pontapé para o real aprendizado, ciente de que o conhecimento nunca gera caos, a ignorância, sim. Prossigamos. O texto paulino aos Filipenses nos exorta a não termos uma prática de vida com rivalidade ou orgulho, visto que esta é proveniente de um coração sem Cristo. Ele nos constrange a não termos o padrão do mundo, onde o próximo é meu rival e inimigo. Antes de ir para a próxima página, vou tecer um comentário sobre isto aqui. Pelo menos a ideia embutida nesse parágrafo. Ainda que não esteja, deixa eu ver, completo. Infelizmente, tem um chamado fogo amigo, como se fosse realmente de um amigo. Porque quem está no fronte da batalha e recebe aquele chamado fogo amigo que sai de uma arma ou aquela munição, aquele projetil do próprio exército que vai ferir
quando não matá-lo, não é nada um fogo amigável, não é uma munição benquista ou bem-vinda. Pelo contrário, vem para matar, quando não mutilar, destruir. E essa rivalidade, quando não associada com o orgulho, tem, infelizmente, permeado o meio religioso no Brasil. Existem ministérios, ou que hoje são denominações, que surgiram dentro desse cenário de rivalidade, de facção, de contenda, de quando não de litígio. A pessoa insatisfeita com a liderança acaba criando um outro ministério e ainda que cresça, ciente de que até mato cresce. No período chuvoso, quem tem um quintal que não seja gramado e que tenha, portanto, lá o mato, não aquela gramínea necessariamente, mas um mato, você vai perceber que o mato vai crescer assustadoramente naquele período de chuva. Vira realmente um matagal. Até mato cresce. E às vezes as pessoas se colocam numa situação que não acata a liderança até então, cria um outro ministério e começa, vou dizer assim, a montar uma estratégia para atrair pessoas, quando não, até mesmo pessoas que eram do seu grupo oriundo, da onde ele saiu, para atrair as pessoas com propósito, entre aspas, de glorificar Deus, de alcançar mais e mais pessoas, mas com aquela pitada de proselitismo que a gente chama de pescar no aquário, por conta desse espírito competitivo, de um espírito de rivalidade. Parece que os outros são adversários. Gente, esse tipo de rivalidade, ou quando não de orgulho, de prepotência, de uma estratégia realmente carnal, deveria ser banida do nosso meio. Mas acontece que, por conta da nossa natureza pecaminosa, sempre vai haver entre nós pessoas que não são feitas para se tornarem líderes, porque elas sequer submetem-se à autoridade espiritual que até então ela tem diante de si. Mas ela quer liderar outras pessoas, mas não quer se submeter a uma autoridade que ela está vendo. Ora, se não se submete a uma autoridade a qual ela vê, você acha que ela vai se submeter à autoridade divina, cujo Deus ela não vê? Claro que não. Mas façam só essa observação, porque infelizmente, até mesmo dentro da própria dominação, as pessoas trabalham e vão mexendo as peças no tabuleiro para que venha trazer mais e mais pessoas, ainda que seja de outras igrejas co-irmãs, isto é, da mesma denominação, porque o propósito não é um crescimento espiritual a partir de conversões, de trabalho evangelístico, missionário, mas é simplesmente assim, abarrotar aquele local de culto, fazendo com que haja uma aglomeração cada vez maior. Mas a proposta do evangelho não é esta. A proposta do evangelho não é fazer com que o outro seja o meu rival, o meu inimigo, ou ser visto como o meu adversário. Que isto fique bem fixo na nossa mente, no nosso coração. Em seu padrão, o próximo é meu irmão, e com alegria devo servi-lo. A gente precisa sempre indagar a pessoa em que posso ser útil, como posso ajudar. O texto bíblico nos recomenda ainda: assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Os outros são superiores a nós? Claro que não. Claro que não, mas a gente tem que considerar os outros como se fossem superiores.
porque desta forma eu nunca vou destratá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou agir de uma forma mais serena, cordata. Percebeu que isso vai fazer com que eu venha tratar o outro da forma, inclusive, que eu quero ser tratado? Prossegue o versículo, o texto na nossa revista, confrontando uma ideia que por vezes existe entre nós, de que se tratarmos dos outros como superiores, seremos pisados, explorados e abusados. Todavia, não podemos esquecer que nós em nada somos melhores que nosso Senhor. Se Jesus deu o exemplo de servir, nós temos que seguir o mesmo caminho, tê-lo como exemplo. Imagine só se você hoje tem um dinheirinho aí sobrando e decide, juntamente com a sua esposa, ir para um restaurante. Um restaurante, digamos assim, chique, caro, mas um restaurante de primeira categoria, de primeira classe. E lá você vai se deparar com serviçais, desde das pessoas que estão lá na recepção, tem as pessoas que estão lá na cozinha, mas também aquela figura do garçom. Independente de falar sobre gorjeta, gorjeta à parte, suponhamos que você se ache o máximo. Afinal de contas, está num local muito bonito, caro, de só pessoas da sociedade, e você está com a pessoa mais importante ao seu lado, que é a sua esposa, ou, dependendo do caso, o seu esposo. E você se sente a pessoa mais importante daquele espaço, e de repente, quando aquele funcionário vem até você, lhe servindo, você se acha o máximo. Mas a pergunta é, dentro daquela ótica de Jesus, quem é o maior? Quem vai bancar, isto é, pagar a conta, que é em dinheiro vivo, como a gente chama, ou no cartão, que seja de débito ou crédito, não importa, é quem paga que é o maior dentro da perspectiva de Jesus? O maior é aquele que está ali, ó, o garçom, servindo. Percebeu que a ótica do reino de Deus é diferente da ótica do mundo? Você pode se sentir até um maioral naquele momento, mas a Bíblia sempre vai dizer que maior é aquele que serve. E às vezes a gente se depara com isso no âmbito eclesiástico, mas não dá importância. Vivemos em um mundo competitivo onde o lema é: se imponha para não ser explorado. Mas a palavra de Deus nos desafia a nos preocuparmos com o próximo. Isso nos faz refletir sobre os nossos sentimentos e comportamentos no trânsito, nas filas de espera, no ônibus. Gente, é horrível você estar numa fila a tempo e de repente vem lá um espertalhão, se depara com alguém que está na fila, puxa conversa, pode ser um conhecido e acaba ficando ali tomando a frente das pessoas que estavam já há um tempão aguardando atendimento. Que coisa triste, que coisa chata. É algo que realmente nos chateia e nos deixa aborrecido. Mas acontece que se você é um cristão, você não deve furar fila, você tem que ser uma pessoa com testemunho autêntico, inclusive no trânsito, nada de fazer acenos ofensivos, nada de palavrões, e tampouco, às vezes, algumas expressões que a pessoa leva uma fechada no carro, ela não fala um palavrão, mas a palavra, por mais que seja no envelope gospel, tem uma pitada de palavrão. A pessoa leva uma fechada, ou quase, ou uma outra, ou acontece que a pessoa passa fora da faixa e você por um triz, não atropela e você, oh, abençoado, mas esse abençoado, não nesse tom, mas num tom bem mais é, intenso, daquele, até mesmo por conta daquele momento, você chama o outro,
aquele abençoado apareceu na minha vida. Você não está falando que ele é um abençoado no sentido lato, amplo da palavra. Pelo contrário, é entre aspas, um palavrão transvestido de, de uma roupagem gospel ou evangélica. Existem algumas expressões que a gente deveria tomar bastante cuidado. Quer no trânsito, onde os nervos estão à flor da pele, quer na fila de espera ou até mesmo no ônibus. Nestas horas, devemos refletir no serviço que nossa vida cristã evoca ou na lei da selva. Que nós venhamos pensar seriamente, pois nós vamos agora adentrar para o nosso próximo tópico, que é justamente este: o serviço cristão tem um padrão de qualidade. Vou deixar aqui grifado, ó, o serviço cristão tem um padrão de qualidade. E o texto bíblico, eu vou fazer a leitura para você, versículo 5 até o versículo de número 8. E vejamos o que diz a palavra de Deus. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente observa estes versículos, eu quero me pautar um pouquinho nele, a gente vai observar, logo no versículo 5 que tendo o mesmo sentimento. Esse versículo liga as exortações dos versículos 1 até o 4, com o louvor a Cristo nos versículos 6 até o 11. O que Paulo está fazendo aqui é uma ligação com a mesma palavra grega, que é traduzida como sentimento, que ele havia usado duas vezes, né, no versículo 2. Ao falar do orgulho que estava na raiz da desunião, dos filipenses, Paulo evocou Cristo como exemplo de supremo, como modelo de humildade. E é isto que Paulo fez. Ele prossegue dizendo que Cristo é, primeiramente, Senhor e Salvador, mas ele é certamente um exemplo também. Logo, Cristo é Senhor, Salvador, mas um exemplo para todos nós que somos cristãos. Quando a gente vai adiante, a gente vai observar que o exemplo de Cristo, conforme Paulo nos escreveu, deve ter sido, vou dizer assim, uma espécie de hino, um hino que era cantado na igreja primitiva. Era um hino de adoração, uma adoração a Cristo que pode ser convenientemente dividido em 6 versos. Os primeiros três, do versículo 6 até o 8, celebram a humilhação de Cristo, e os três últimos, do versículo 9 até o 11, embora nós não lemos ainda, mas vai mostrar sobre a sua exaltação. Feito esta observação, vamos para a revista. As Escrituras nos dizem que devemos cuidar do outro com empatia. O paradigma cristão desse altruísmo é o próprio Cristo. Como discípulos de um mestre, o alvo é sermos semelhantes a ele. Paulo diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi servo, servindo a pecadores, a serviço do Pai. Mas Jesus nunca foi subserviente. O dicionário define subserviência como o estado da pessoa que cumpre as regras ou ordens de modo humilhante, característica de quem se dispõe a atender às vontades de outro. Bajulação, ação de servir
aos desejos de outrem. Não confundamos servir o próximo como ser subserviente ao próximo. E no texto de Filipenses, o autor vai fazer uma alegoria com uma escada para entendermos o serviço de Jesus pela humanidade, imaginando os degraus acessados por Jesus no plano do resgate da humanidade. Vamos ver então a alegoria proposta pelo autor da revista. O primeiro degrau é da transcendência. O autor colocou aqui a referência, o versículo 6. Ele se esvaziou de sua condição temporal e limitada e de sua glória inacessível. Jesus já existia antes da fundação do mundo, mas foi revelado nos últimos dias por amor a nós. Quando fala aqui sobre o versículo 6, e eu quero frisar que há aquela expressão que Jesus, subsistindo em forma de Deus, que literalmente é ser igual a Deus. Quando a gente observa assim, ó, subsistindo em forma de Deus, porque a palavra forma, na língua original, testemunha a ideia básica disto, porque a expressão forma aponta para a divindade de Jesus. Então, quando fala que subsistindo em forma de Deus, é que Jesus literalmente é Deus, como a Bíblia preceitua em outros momentos. Porque o verbo subsistindo indica não somente a existência, mas também a possessão. Cristo possui uma divindade, ou uma divindade a qual ele não renunciou ao se tornar homem. Jesus não deixou de ser Deus, em hipótese alguma, em nenhum momento. Porque até mesmo para nos salvar, somente o Deus pode salvar a humanidade. E se só fosse o homem naquele momento da cruz, por mais puro, por mais santo que fosse, dentro daquela perspectiva bíblico-teológica, ele não teria essa condição de nos salvar. Mas por Jesus ter duas naturezas, a humana e divina, coexistindo ao mesmo tempo, a gente observa que Jesus, em hipótese alguma, ele deixou de ser Deus, porque ele, de fato, é Deus e continuou sendo o tempo todo. O segundo degrau é este aqui. Segundo degrau, se fazendo servo. Se fez servo sofredor para resgatar os homens pecadores. O Messias do Antigo Testamento era anunciado como servo sofredor que resgataria seu povo de seus pecados. A gente observa que há muito holofote em alguns, a ponto de a gente, vez ou outra, ouvir a seguinte expressão: Eis aqui um grande servo de Deus. O tom é daí para cima. Peraí. É servo? Servo é servo. Mas a pessoa quer dar uma ênfase. É um grande servo de Deus. É uma questão mais relacionada ao ego, à vaidade humana, de mostrar uma folha de serviço, quando tudo deve tão somente redundar para a glória de Deus e não para esse viés humano. O terceiro degrau, se fazendo homem. Ele poderia ser servo e continuar um ser angelical, mas se fez carne. Eu, sinceramente, não entendi muito bem o que o autor disse, não. Mas se eu li e não entendi, é sinal que eu preciso aprender a ler. Ele poderia ser servo e continuar um ser angelical. Ora, Jesus não era um ser angelical, mas, mas se fez carne. Eu vou ignorar este aqui, e eu vou colocar no outro tom, de vermelho, para chamar a tua atenção, tá?
Deixa eu ver. Eu vou colocar em vermelho para você. Olha, ele poderia ser servo e continuar um ser angelical. Eu vou tirar aqui, ó, esse aqui da revista. Literalmente é como se eu estivesse riscando. Eu estou destacando aqui, mas eu estou riscando. Eu ignoro. Aí, dessa forma, fica assim. Ele poderia ser servo, mas se fez carne e continuar sendo um ser angelical. Gente, para mim, tá? Não fez sentido. Porque ele não era ser angelical, mas ele era o mediador perfeito entre Deus e os homens. Deus se torna filho dos homens para que os homens se tornem filhos de Deus. Ok. Vou pular aqui essa alegoria, voltar aqui para o exemplo, o quarto degrau, que é se humilhando. Ele nasceu numa manjedoura, humilhado pelos homens. Deus poderia ter enviado Jesus para nascer num palacete? Poderia. Acontece se Jesus morasse num palácio, não teria as testemunhas que teve em alusão ao seu nascimento. Deste modo, Jesus, cheio de glória, deixa a glória, a sua glória, aquele âmbito celestial superior, que é transcendente, assume a forma humana e, como tal, porém sem pecado, é verdade, ele abre mão de toda a honraria, essa forma pomposa que cá entre nós muitos apreciam nos dias atuais. Mas ele foi tratado com humilhação e desprezo para nos fazer dignos diante de Deus. Aí tem uma citação de Isaías 53, versículo 3. Eu não vou fazer a leitura, mas você pode fazer. O quinto degrau é obedecendo. Ele sendo Deus, obedeceu a toda a lei e profetas. O diferencial de que Jesus é o Messias está no fato de que ele cumpriu integralmente toda a escritura a respeito do Messias. O Evangelho de Mateus tem aquela genealogia todinha para mostrar aos judeus, o qual ele estava se destinando aquela carta, para mostrar que, através das Escrituras Sagradas, numa alusão ao Antigo Testamento, de que Jesus era Deus. Ele faz esse link do Antigo para tentar mostrar e provar, através das profecias, o cumprimento que se deu na pessoa de Jesus. O sexto degrau, morrendo, morrendo. O amor, digo, a morte é para pecadores, uma consequência natural para eles, mas Jesus em nada pecou. Sua morte foi vicária, isto é, substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sétimo degrau, e o último desse tópico, né, que morrendo na cruz. A crucificação era mais forte, mais infame e terrível no mundo antigo. As escrituras declaram, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus se fez maldito por nós. Quem era para morrer, por conta do estado de condenação, era eu, era você, éramos nós. Mas ele morreu em meu lugar, em seu lugar, ou seja, em nosso lugar. Vamos para o próximo tópico. E desta forma, vamos avançar um pouco mais em nosso vídeo. O serviço cristão terá sua recompensa. Com base em Filipenses 2, do 9 ao 11, faço a leitura. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O serviço cristão é marcado pela humildade, em obediência, tem as suas recompensas. Por isso, Deus também o exaltou com soberania.
Mas a motivação para o serviço cristão não deve ser apenas a recompensa divina que certamente a teremos na glória eterna, mas porque somos dele e semelhança dos sentimentos de Cristo, realizaremos o serviço cristão. Este serviço é uma coisa, digamos assim, é natural, automaticamente vai ocorrendo como resultado de um coração grato, de uma vida transformada, de um reconhecimento de quem Jesus é, entre outras coisas. A elevação de Cristo segue de forma inversa a mesma lógica de sua humilhação e entrega ao serviço divino. Vejamos, ele se humilhou, ele vai se humilhar e abre mão da glória divina. Versus, humilhou-se abrindo mão da glória, versus, por isso Deus também os exaltou. Fazendo um contraponto aqui. Ele abre a mão, ele abre mão de sua glória. Detalhe, gente, embora aqui no texto não está dizendo, mas eu que digo, quando ele fala que, o texto diz no versículo 6 que ele abriu mão da sua glória, não é que ele abriu mão de ser Deus, não, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque Jesus, como eu disse, ele continuou como Deus, mas apenas abriu mão da sua glória. Ele não se apegou a algo que se devia. Ele poderia se apegar a algo que se devia, porque era a glória dele, sim, mas ele abriu mão dessa glória e vai se encarnar, ele assume, portanto, a forma humana, porém sem pecado, mas desta maneira Deus o exalta. Deus o exalta por sua atitude de humildade como servo obediente. E a gente sabe que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. 2, humilhou-se, fazendo-se servo. E o contraponto aqui, exaltou com soberania, ou seja, ele se humilha e Deus, o Pai, o exalta. Algumas pessoas em nosso meio não são humildes e algumas delas não se humilham diante de Deus, mas elas se mostram-se como pessoas humildes, quando não melindrosas, pessoas que aparentemente tá pedindo atenção, carinho, que as pessoas tenham piedade dela, olhem para mim, fazem de coitadinhas. A gente tem que ver cada caso e para com estas, naturalmente, ter compaixão, amor, mas não precisa bajular, não precisa paparicar, não precisa fazer nada disto. Você precisa lidar com as pessoas da forma que você vai lidar com as demais. Eu digo isso porque algumas chamam atenção para si, é, coloca-se num chamado vitimismo tremendo, que é a atenção das pessoas. Nós não precisamos disto. Eu não preciso chamar atenção para mim. Eu preciso ser um cristão de modo que venha resplandecer a luz de Cristo, ou seja, como luzeiros, porque se trata de um filho do dia e não filho da noite, numa alusão ao filho das trevas. 3, humilhou-se fazendo-se homem. Ele assumiu a forma humana e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O nome é uma necessidade humana para identificação. Não há outro nome que seja mais expressivo que o nome de Jesus. E por falar aqui em nome, permita-me um comentário. No meio evangélico, a gente se depara com uma situação um tanto intrigante.
Me refiro àqueles que são líderes. Alguns deles parecem meio que perderam as suas identidades. E você dirá, como assim? Não entendi. Deixa me explicar. Eu tenho um nome. Meu nome, inclusive, é composto. Gustavo Luiz. Este é o meu nome. Qual é a minha identidade? Gustavo Luiz. Mas, às vezes, quando as pessoas vão se apresentar nos diversos segmentos da sociedade, ela coloca o título na frente. Não estou falando que ela deixe de ter esse título, de exercer esse ofício. Estou fazendo alusão ao ofício pastoral. Quem quer falar? Vai na secretaria, vai no hospital. Nome, Pastor Gustavo Luiz. Tá de brincadeira? Você ali é um paciente. Vai numa repartição pública, Pastor Gustavo Luiz. E assim por diante. O pastor vem na frente, o título vem na frente. Não estou aqui falando sobre o ofício pastoral, mas algumas pessoas perdem essa noção de que tem uma identidade. E nesse caso, eu sou Gustavo Luiz. Por extensão, eu digo sou pastor ou estou pastor. Mas eu sou Gustavo Luiz. Esta é a minha identidade. E a gente se depara, em alguns casos, de pura arrogância, quando não soberba, orgulho, até mesmo prepotência. Eu já me deparei com casos que um irmão de uma outra igreja foi procurar determinada pessoa e falou assim, fulano de tal. E este o retrucou, pastor fulano de tal. A pessoa faz questão de ser chamada de pastor. Para com isso, menos. Não estou falando que a gente vai deixar de ser pastor, mas eu quero dizer que às vezes a gente perdeu a identidade. Quando eu chego na sala de aula, geralmente eu me identifico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu tenho maior, assim, orgulho de ser chamado de Gustavo Luiz. Até porque, numa congregação da qual eu fiz parte, como meu nome é composto, Gustavo Luiz, as pessoas só me chamavam de o quê? Membresia. Pastor, 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 pastor. Aí, quando ia falar meu nome, as pessoas trocavam. Pastor Luiz Gustavo, Luiz Augusto, Gustavo não sei das quantas. Ou seja, as pessoas nem sabiam meu nome direito. E coisa boa, meus irmãos, eu ouvi o nosso nome. Quer na forma composta, como a minha, quer da maneira que você é chamado ou se chama. Que coisa boa. Não estou falando que se a pessoa que a pessoa não pode lhe chamar de ô pastor, ou simplesmente o pastor Gustavo Luiz. Eu não estou falando isto, mas eu quero mostrar aqui que às vezes há há um anseio, um desejo de colocar sempre o título na frente, como se este fosse impor um certo respeito. Gente, a autoridade pastoral encontra-se na vida do pastor e na vida familiar dele. Porque a Bíblia já é autoritativa, ela tem autoridade por si só. Mas a autoridade espiritual do pastor, repito, está na sua vida e na sua vida familiar. Se o pastor não cuida de si mesmo, primeiramente, não cuida da sua doutrina, e ele não cuida da sua família, você pode colocar o título na frente o tempo inteiro, mas as pessoas não vão vê-lo como um homem de Deus, uma pessoa realmente respeitável. Por causa de quê? Porque o próprio não se dá o respeito. Porque a gente tem que fazer jus a esta alcunha que nós temos, que nós carregamos. E isso se dá
através de uma consciência bem aguçada de que nós somos literalmente servo dos servos. Nós estamos aqui não para se servir do evangelho e da igreja, mas para literalmente servir as igrejas. Isto é, servir as pessoas. Dito isto, a gente vai para o número 4, porque humilhou-se a si mesmo. E o contraponto é ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Os joelhos se dobrarão diante de quem foi humilhado, reconhecendo a grandeza de Cristo. Algumas pessoas acham que, pelo fato de Deus ter, digamos assim, deixado a sua glória e assumido a forma humana, isso o diminui. Para mim, não. Para mim, só o engrandece. Porque eu fico pensando, como é que pode um ser ou um ente divino tão grande, não apenas ilimitado, infinito, mas que não tem sequer princípio nem fim, não foi causado, logo não é causável, eterno ou sempiterno, como nós comumente chamamos dentro da teologia. Como é que um ser tão grande ele vai vir e habitar no meio de nós? Suas criaturas, é verdade, mas tão finitas, pequenas, limitadas. E isto faz com que os meus olhos venham brilhar e ficar maravilhado, porque a atitude de Jesus ao deixar a sua glória, não a sua divindade, deixar a sua glória e assumir a forma humana, para mim não o diminui, só o engrandece. E a gente não tem outra coisa a fazer a não ser enaltecer o nome do Filho de Deus. Ele humilhou-se obedecendo. A contraponto aqui é todos os joelhos dos que estão, todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, em sinal de obediência e submissão a ele. Menciona também aqui, humilhou-se morrendo. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse é o contraponto, o reconhecimento de que até da morte ele é o Senhor. A morte não conseguiu tragar Jesus, a morte não conseguiu deter Jesus, a morte não tem poder sobre Jesus, e Jesus é simplesmente a essência da vida, conforme colocado aqui. Paulo, citando um poeta pagão, vai dizer que nele, isto é, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Eu gosto de poesia. Você gosta de poesia? Leia Salmos, que coisa maravilhosa. Particularmente, eu não adquiro livros devocionais. Eu, Gustavo Luiz, não invisto um centavo em livros devocionais. Os livros que eu tenho na biblioteca são os livros que eu ganhei de presente. Mas o meu devocional, via de regra, é aquela coleção de salmos. Tudo aquilo que se segura salmos, eu faço ali o meu devocional. Cada pessoa tem uma mania, né? E eu tenho esta. Eu não faço leitura devocional, digo, não adquiro livros devocionais, mas faço o meu período devocional, via de regra, como eu disse, geralmente com salmos. Sétimo, ele humilhou-se morrendo na cruz, e o contraponto aqui, para a glória de Deus Pai. A mais ignóbil maneira de morte redunda na glorificação do Filho de Deus. Vamos para o próximo tópico, que é justamente o serviço cristão e suas implicações, porque ele vai gerar resultados. Capítulo 2, versículo 12 até o 20. Eu não vou fazer a leitura aqui, para não se tornar mais extenso. Porém, eu peço que você dê pausa no vídeo, por gentileza, leia os versículos indicados, aí sim a gente retoma a lição. Partindo do princípio que você já fez a leitura, a gente prossegue. A salvação é uma obra exclusiva de Deus pelo homem, a obra exclusiva de Deus pelo homem, ou seja, Deus faz pelo homem,
e não tem a ver com meritocracia, mas com graça. Mas isso não significa que não temos responsabilidade. Claro, uma coisa, outra coisa. Deus apresenta esse plano de salvação através de Cristo Jesus de uma forma graciosa. Nós não merecemos, a iniciativa é sempre de Deus, porque os homens estão mortos em seus delitos e pecados, não têm condições de responder positivamente ou favoravelmente a Deus, mas à medida que a pessoa ouve o Evangelho de Cristo e o ouvir, e a fé vai vir pelo ouvir a palavra de Cristo ou a palavra de Deus, a pessoa trabalhada no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, pelo Espírito Santo que está ali atuando e convence-o do pecado, da justiça, do juízo, e por sua vez, uma vez convencida por estas coisas, elas têm a decisão de dizer sim ou não para Cristo. Uns vão agir de uma forma favorável ao Senhor, acatando o senhorio, reconhecendo como Senhor e Salvador de sua vida, outros vão rejeitar ou vão dizer um sonoro não naquele momento para Deus, mas ainda assim houve uma decisão. A gente vai ter sempre responsabilidade, porque quando chega o evangelho para cada um de nós, a gente responde de uma forma positiva ou negativa. E isto vai fazer parte dessa responsabilidade como seres humanos que temos diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. As ações não são um meio de salvação, mas uma consequência de quem já é salvo. Em relação às responsabilidades, porque nós somos chamados para boas obras. Nós somos chamados para que venhamos dar frutos, entre outras coisas. O serviço cristão tem algumas peculiaridades. São elas: materia. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu... materialização da salvação. Eu não utilizaria desta maneira, mas eu entendi o que o autor está dizendo. Mas tem palavras que eu não aprecio muito. Mas é porque eu sou meio rabugento, tá, gente? Não liga, não. O cristão tem uma prática de vida que revela a sua salvação. Ah, sim. Mesmo que seu líder esteja ausente, ele irá realizar a salvação com temor e tremor. Quando falar materialização da salvação, deixa eu ver aqui o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor, com temor e tremor. Versículo de número 12. É porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre a salvação como um desenvolvimento. Deixa eu tentar aqui dizer em rápidas palavras para você, algo que logo no início, por conta desse tópico, né, subtópico, a materialização da salvação, ficou para mim um tanto truncado, mas vamos lá desenvolver aqui. As, tendo como base o exemplo supremo de Cristo, Paulo retomou seu apelo. A presença do apóstolo incentivava ainda mais os filipenses a obedecerem. Mas a maior motivação vinha do fato de que Deus é quem efetuava neles. E vale a pena ler o versículo 13, é o que é o subtópico a seguir, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. É sempre bom você ler os versículos todos encaixados, o texto como um todo, e não de uma forma fragmentada. De modo que, para que a obediência deles se desenvolva também na ausência de Paulo. Quando fala desenvolver a vossa salvação, naturalmente que Paulo não acreditava que a salvação vem por meio das obras. Isso é evidenciado, claro, em outros textos, como Romanos capítulo 4, versículo de número 2, nos versículos seguintes também.
Romanos capítulo 9, versículo 2 vai deixar também claro isto, entre outros textos. Gálatas capítulo 2, no versículo 16, deixa bem patente, isto é, diante dos nossos olhos, que a salvação não é por meio das obras. Mas como está em Filipenses capítulo 1, versículo 28, Paulo falou então sobre aqui a respeito de salvação em termos de obras da salvação. Obras inicial na santificação diária dos crentes que os leva à eterna salvação que virá com a volta de Cristo. Todos esses processos são dons totalmente graciosos de Deus, mas o processo de santificação aí sim exige apenas uma contínua obediência. E quando se refere aqui com temor e tremor, refere-se ao respeito, à reverência em vez do pânico e do alarme. Feito esta consideração, vamos para o próximo. Saber que Deus é que faz. Sim, porque é Ele que opera todas as coisas. Opera tanto o querer, tanto o efetuar. Depois fazer a obra de Deus com resiliência. Versículo 14, ele se baseou. O que é mais comum hoje são pessoas murmuradores. Fazer todas as coisas sem queixas e nem discórdias. 4. Ser irrepreensíveis, puros e inculpáveis. A salvação faz com que o nosso estilo de vida seja diferente da maioria das pessoas. Inclusive, já falei aqui que a ideia, vou dizer assim, principal de ser santo, no grego é hagios, não é simplesmente ser alienado, separado de Deus, alienado, digo, separado das pessoas, do mundo. Não, não é isso. A ideia principal hagios é de ser diferente. É aquela ideia que a gente tem lá no Antigo Testamento. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Existe uma diferença, por conta dessa santificação que iniciou-se justamente no começo da nossa vida cristã. Brilhar como astros no mundo. Nós temos que ser sal na terra, luz no mundo, agir como luzeiros neste mundo, porque somos filhos da luz e não filhos das trevas. Nós somos do dia e não da noite. As trevas do mundo são tão densas que é impossível ter vida com Deus e não brilhar. As trevas do mundo são tão densas que é impossível ter vida com Deus e não brilhar. Naturalmente, né? É ser firme na palavra da vida. Ele menciona aqui que a superação das tempestades da vida acontecerá à medida que guardo firme a palavra de Deus, retendo a palavra da vida. 7. Promover a alegria dos líderes. A alegria do apóstolo era ver seus liderados operacionando a salvação ou desenvolvendo aqui a salvação que Deus lidera. Alegro-me e me congratulo com todos vós. Líderes são enviados para cuidar. O texto nos salta aos olhos quando diz, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que, sinceramente, cuide de vosso bem-estar. Paulo enviara a Timóteo por duas razões básicas. A primeira era a necessidade da igreja ser cuidada, e o segundo motivo é que Timóteo tinha o mesmo sentimento do amor de Paulo para com os irmãos em Filipos. Meus irmãos, nós finalizamos aqui, não vou tecer maiores comentários, mas espero que de alguma forma tenha ajudado o irmão ou a irmã, quando não, de repente alguém que não é membro de nenhuma igreja evangélica, que se deparou com este vídeo e tem agora à disposição tanto o material que foi projetado da revista, quanto os comentários que foram feitos aqui. Então, se porventura nenhum crente de uma igreja batista, quer professor, quer na qualidade de aluno, usufruiu deste texto, deste vídeo, mas se houver uma viva alma que não é crente, mas que teve contato direto
com a palavra de Deus e do estudo desta, realmente quero louvar e glorificar tão somente o Senhor. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.